Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu sou o Claudio Machado e considerando que chegando o final de ano a gente está tendo um tempo mais vago, eu sou advogado e a clientela está um pouco distante. Vem aí, apesar de estarmos em recesso, mas vem aí o final de ano, etc. E está sobrando um tempinho. Aí eu estou aproveitando esse tempo que está sobrando até para meditar um pouco na palavra de Deus. Ontem nós fizemos uma live acerca da doutrina do Espírito Santo, muito bem proveitosa, vários comentários foram emitidos pelos que assistiram, muitas mensagens no privado, e hoje eu resolvi perguntar para os irmãos qual assunto eles gostariam que desenvolvesse. E a pedido do Misael, olha Misael, te atender agora. A pedido do Misael, nós vamos tratar de um tema em 3 partes. Nós vamos tratar da pré-tribulação, da tribulação e da pós-tribulação. Não os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar cronologicamente do período que vem pré-tribulação, do período que vem durante a tribulação e do período que vem posterior à tribulação. Ou seja, nós vamos comentar sobre as igrejas da Ásia, que estão lá em Apocalipse, fazendo uma pesquisa rápida aqui. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, até Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Nós temos aí as 7 igrejas da Ásia. Então, esse é o primeiro período que nós vamos comentar. O segundo período é o período da tribulação em si, que o período da tribulação ele vai começar no capítulo de número 6. No capítulo 6 começa a tribulação em si. Se você começar já no capítulo 4, você já tem alguma coisa, mas o capítulo 4 ele vai falar da abertura dos selos. Então a tribulação em si, ela está a partir do capítulo de número 6. E depois nós vamos para a terceira parte, que é depois da tribulação, que é o milênio. Então nós vamos falar das 7 igrejas da Ásia, nós vamos falar do período de 7 anos da grande tribulação e nós vamos falar do período do milênio. De antemão, como teólogo que sou, eu já adianto que a minha compreensão teológica é pré-tribulacionista. Eu falei há pouco de pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. A minha compreensão é pré-tribulacionista, ou seja, eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então a linha que será aqui desenvolvida será nesse sentido. Se você não crê, de repente esse conteúdo não te agrada, mas com base na Bíblia Sagrada, naquilo que eu creio, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Tudo bem? Então vamos lá, meu amigo Misael. Pois bem, o livro do Apocalipse, ele tem algumas fases, inclusive o Apocalipse, que o pastor Sérgio também pediu que comentássemos sobre o livro do Apocalipse. Vou fazer esse comentário na sequência, pastor Sérgio. Aí eu vou explicar o livro do Apocalipse na íntegra, mas agora eu vou só fazer essa introdução, mas visando a ideologia solicitada pelo Misael. O livro do Apocalipse ele tem 7 divisões, e a primeira das divisões é justamente a parte que está as 7 igrejas da Ásia. Nas 7 igrejas da Ásia, nós vamos ter ali a igreja que está na cidade de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. São as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Para aqueles que são alunos da escola dominical ou de um curso de teologia ou frequentam os cultos de doutrina, esses 3 ambientes trazem muito conhecimento bíblico. Os cultos públicos normais também o trazem, mas o culto público ele tem a intenção de ser temático, né? Quem vai pregar ou traz um sermão textual, um sermão temático, um sermão expositivo, mas ele é resumido. Porém, seja o culto de ensino, seja a escola dominical, seja o curso de teologia, a intenção é fazer você crescer na compreensão destes assuntos bíblicos, né? Você inclusive é convidado caso não participe. E estas 7 igrejas da Ásia estão no contexto de João, o velho João de já quase 100 anos de idade, quando ele, sendo um dos últimos dos apóstolos, foi levado para a ilha de Patmos para ser morto pelas feras. E lá João, em vez de ser morto pelas feras, João teve um arrebatamento de espírito. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver no capítulo 4, por exemplo, que o capítulo 4 diz: então eu vi capítulo 4 a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia aí no Apocalipse que você vai encontrar isso.
ouvi uma voz como de trovão, semelhante à última voz que falou comigo, e disse, suba aqui. Aí ele viu uma porta aberta nos céus e ele subiu. Aí lá passou-se a mostrar as coisas que breve hão de acontecer. Então existem as coisas que tratam das 7 igrejas da Ásia, que nós vamos desenvolver agora, é a primeira parte desse comentário, e as coisas que breve hão de acontecer, é o que vem posterior às 7 igrejas da Ásia. Então esta, Misael, é a parte pré-histórica, né? A parte histórica antes da tribulação, ou pré-tribulação. Aí João, então, a voz, antes dele ser arrebatado em espírito aos céus, ele estava na ilha, aí um anjo disse, escreve. Aí ele começou a escrever, a igreja que está em Éfeso assim diz, aí vem a mensagem da igreja de Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, Laodiceia. E o que nos chama a atenção é que cada uma dessas igrejas, ou a cada uma dessas igrejas, foi enviada uma mensagem específica. Eu não vou me ater neste sentido, porque o objetivo aqui do que foi pedido pelo Misael é explicar os 3 períodos, não aprofundar em cada um. Se houver necessidade, eu vou aprofundar, só na igreja de Éfeso, só na igreja de Esmirna, mas a intenção não é esta. Quando nós passamos a estudar como um todo, de forma máxima, de forma geral, nós observamos que as cartas enviadas a essas igrejas, elas tinham pelo menos 3 propósitos. Elas revelavam pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que elas revelavam é o estado em que vivia aquela igreja. A situação que estava na igreja de Éfeso, o que aquela igreja naquele contexto vivia. Eram igrejas que estavam ali próximas de onde João estava na ilha de Patmos, era o continente mais próximo, que era o continente asiático, e igrejas que estavam também numa logística, numa sequência. Se você começar em Éfeso, você vai parar, logicamente, na igreja de Laodiceia. Você começa em Éfeso, aí passa por Esmirna, sobe até Pérgamo, eu estou olhando na geografia aqui, sobe até Pérgamo, aí você vai para Tiatira, desce para Sardes, passa em Filadélfia e termina em Laodiceia. Então é uma sequência. Ela começa, sobe, aí vai descendo e chega em Laodiceia. E quando você lê no capítulo 2 de Apocalipse, versículo de 1 a 7, você vai encontrar o estado em que vivia a igreja de Éfeso. Então, primeira coisa, o estado em que aquela igreja local, naquele período, vivia. Provavelmente o ano 100 da era cristã, ou aproximadamente do ano 100 da era cristã. É a primeira coisa. Cada igreja, a carta revela o estado em que vivia em cada igreja. A segunda coisa é uma questão temporal. Nós vamos comentar sobre isso aqui. É uma questão temporal. Cada uma dessas 7 igrejas representou um período da história, pré-tribulação. Ou seja, antes da grande tribulação, nós temos 7 fases da história a serem analisadas, que são essas 7 cartas às 7 igrejas. Nós vamos comentar sobre isso rapidamente. E a terceira coisa que eu disse que revela a carta é que a aplicação do que aconteceu, a leitura do que foi mandado para aquelas igrejas serve de aplicação para a igreja de hoje. Se pastores resolverem dar estudo nas igrejas, baseados nas 7 igrejas da Ásia, eles vão ter um conteúdo extraordinário, porque parece que aquele assunto foi pautado para a igreja local. Eu recordo que há alguns anos um dos pastores aqui da cidade me chamou para participar de um estudo desses. Ele começou uma sequência de estudos na sua igreja e eu fui lá fazer uma visita no bairro Santa Cruz, ali ao lado do Colégio Amélio Gato, se eu não estou enganado. E eu fiz, Pastor Lázaro Batista, Deus abençoe, Pastor Lázaro. E eu fiz justamente o comentário de uma dessas cartas. Se eu não estou enganado, foi a carta à igreja de Tiatira, se eu não estou enganado. Então, 3 coisas. Primeiro, revela o estado em que estava a igreja local. Segundo, corresponde a um período da história. E terceiro, serve para aplicação para a igreja de hoje, a igreja atual, a igreja onde eu congrego, onde você congrega, onde você estiver assistindo a sua igreja. Éfeso, ele vai trazer um período da história. Deixa eu pegar aqui agora uma outra colinha aqui. Olha, as igrejas de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, estão dentro daquele período que é chamado como Idade Antiga. Existe a Idade Antiga, existe a Idade Média, muitos vão lembrar da Idade Média, que vai de aproximadamente 500 a 1500, aproximadamente, que ali tem o período da escolástica no início da Idade Média, aí vem todo o período da negritude,
da escuridão, e lá na frente com a Reforma Protestante, o Iluminismo, etc. Então encerra-se a Idade Média e começa a Idade Moderna. Então nós temos 3 igrejas. Nós temos Éfeso, nós temos Esmirna e temos Pérgamo. Num período de história que vai do ano 100 até o ano aproximadamente 500. Tem um desses aí que fala do Antípatas, se não estou enganado. Ele estará na igreja de Pérgamo, se não me falha a memória, ele está em Pérgamo, você dá uma verificada aí. E é interessante que é justamente nesse período que surgem os papas. Se você pegar o período equivalente a Pérgamo, você vai verificar o momento em que surgiram os papas. E aí, se você quiser também, na internet você encontra isso, é só colocar no Google 7 igrejas da Ásia, depois você vai lá em imagens, aí vai aparecer o que elas representam, etc. Ou então você vai direto ao plano divino através dos séculos. Coloque plano divino através dos séculos, vá lá em imagens e você vai ver também a aparição dessas 7 igrejas. Aí nós vamos para a 4ª igreja. A 4ª igreja é a igreja de Tiatira. E esta igreja de Tiatira, o que está escrito acerca dela, isso aqui eu vou até fazer questão de ler, eu estou com a Bíblia aqui. Tiatira está em Apocalipse, capítulo 4, versículos 18 a 29. Deixa eu mostrar aqui para você o que está escrito acerca de Tiatira. E você vai perceber que é justamente o período da Idade Média. É o que se passou na Idade Média. Por isso que eu disse que são três representações da igreja daqueles dias, da igreja histórica e cronologicamente falando, e dos dias atuais. Capítulo 4 de Apocalipse, a partir do versículo 18, diz assim, 4, Apocalipse não tem 4 não, capítulo 2, versículo 18, eu até me assustei aqui, 4 não tem 18? Mensagem à igreja de Tiatira, eu vou me ater a esse aqui, vou me ater a Filadélfia e Laodiceia, certo? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao de latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os teus servos, que se diz profetiza, ensina e engana os teus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Pois bem, este é o período exato na história em que começa a Idade Média, quando são introduzidos no contexto da igreja, do seio da igreja, a idolatria, a adoração a pastor Eunício Freitas, se eu não estou enganado. Deus abençoe, minha deferência ao Senhor. Grande abraço. Pastor, eu não vou colocar o senhor para participar do vídeo, porque ele vai dividir a tela aqui e eu posso perder a linha do assunto que eu estou desenvolvendo, mas depois eu converso com o senhor separadamente, tá bom? Deus te abençoe. Fique conosco aí, mande seus comentários que eu vou respondendo se tiver condição de fazer isso. E foi neste período, dados os concílios, dados as decisões dentro da igreja, que você precisa entender que o termo igreja, até Constantino se declarar cristão, igreja tinha referência com a igreja primitiva, com os cristãos, com aqueles que servem a Cristo e assim por diante. Aí depois que Constantino se declarou cristão, houve uma unidade da igreja no sentido político e no sentido religioso. Os católicos, ou a Igreja Católica Apostólica Romana, os seus líderes, diziam que estavam cristianizando o paganismo. Na realidade, quando eles trouxeram toda aquela idolatria para dentro da igreja, eles estavam paganizando o cristianismo. Aí surgiu aquela ideia de que eles tinham que dominar as pessoas pela mente, não foi mais possível ter acesso à filosofia. E olha que o grande apóstolo Paulo era um grande filósofo, era conhecedor de várias filosofias, e a igreja entrou num decréscimo durante aproximadamente 1000 anos, que é o período da negritude. É o período em que foi introduzido na igreja a idolatria. Essa é a igreja de Tiatira, a igreja que está justamente no período da
Idade Média. Então passamos a Idade Moderna, a Idade Antiga, com Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Eu posso, como já disse, falar sobre isso aí melhor em outra ocasião, não é o objetivo do momento. Aí chegamos na Idade Média com Tiatira e na Idade Moderna nós temos outras 3 igrejas. Nós temos na Idade Moderna as igrejas de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. E o que tem na Idade Moderna, e nós vivemos uma Idade Moderna ou contemporânea, como alguns costumam dizer, mas para efeito do nosso assunto aqui é somente Idade Moderna, é a forma como o Senhor escreveu as cartas à igreja de Laodiceia e Filadélfia, que são as 2 últimas, ou Filadélfia e Laodiceia, melhor dizendo, que Laodiceia é a última que aparece na sequência aqui, só conferindo exatamente, Filadélfia e Laodiceia. É como se nos últimos tempos, antes da grande tribulação, que você vai entender que Apocalipse, o livro da revelação, ele mostra as últimas coisas, coisas que são até o capítulo 3 e coisas que breve hão de acontecer. O breve hão de acontecer é tudo acontecimento posterior ao arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, tirada da terra, aí as coisas que breve hão de acontecer. Se você ler Apocalipse, depois do capítulo, você observa o que está acontecendo no contexto. E a igreja não foi arrebatada, então não é acontecimento do capítulo 4. É acontecimento até o capítulo 3. Porque essas coisas só vão acontecer depois que a igreja for arrebatada e ponto final. Não adianta discutir, não adianta trazer tendências teológicas, não adianta. Coisas que são e coisas que breve hão de acontecer. Então não houve arrebatamento, as coisas não hão de acontecer. Não aconteceram ainda. Mas, considerando as coisas que são, nós temos que próximo do arrebatamento da igreja haverá perfis de pessoas dentro das igrejas como os de Filadélfia e Laodiceia. Nós tivemos agora, podemos contar o ano de 1900, onde começou o século XIX, melhor dizendo, século XX. O século XX começou em 1901 até 2000, onde houve muita morte. Nós tivemos aí o Holocausto de Hitler na Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos um antissemitismo exacerbado, nós tivemos perseguições no mundo inteiro contra os irmãos e esta igreja, eu por exemplo, aceitei a Jesus, ou ele me aceitou nas suas fileiras em 1992, no mês de junho de 1992, e eu ainda participei um pouco de uma igreja fervorosa, de uma igreja que buscava a presença de Deus. Hoje você tem um conceito de cristãos muito de faz de conta, eu não estou fazendo nenhum comentário, até porque quem nasceu há pouco tempo, ou quem aceitou Jesus há pouco tempo, não tem esse histórico antigo. Então você tem um período ali atrás em que haveria um fervor muito mais palpável, um calor muito mais perceptível, mais sensorial. Eu digo calor espiritual e até mesmo calor humano. Só que a secularização vem acontecendo e aquela marca das igrejas de Filadélfia, do século anterior, da Rua Azusa e todo aquele movimento das missões intercontinentais e toda aquela coisa, ele vai chegando mais próximo do arrebatamento da igreja e você vê a realização ou atuação de cristãos, mas no sentido de Laodiceia, frios, apáticos. É tanto que o texto bíblico vai dizer, antes fosses quentes ou morno. Antes fosse quente ou frio, mas não morno. O morno faz com que vomite. Alguém já disse que água morna causa uma ebulição do estômago, porque ela faz a pessoa vomitar. Aí tem toda uma base histórica. Se você for estudar sobre Filadélfia, sobre Laodiceia, você vai ver que ela estava numa cidade onde vinha uma corrente de água, uma via de água fria, uma via de água quente, e chegava lá em água morna. Este aí, Misael, é o período pré-tribulação. Cronologicamente falando, pré-tribulação. As 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, desde Cristo, ou desde o período apostólico até o arrebatamento da igreja, eles cronologicamente falam de como estariam vivendo cada um dos cristãos neste período. Eu te convido a estudar melhor esse assunto. Então, esta é a parte pré-tribulação. Você quer entender os dias atuais, você vai ler Sardes, que está em Apocalipse 3, de 1 a 6, você vai ler Filadélfia, que está em Apocalipse 3, do 7 a 13,
e você vai ler Laodiceia, que está em Apocalipse 3, de 14 a 22. Então você vai lendo ali e você vai entender os dias da igreja atual. Se você quiser aprofundar no assunto, você pode ler isso aí, que é a melhor compreensão. Pois bem, mas haverá um arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, na primeira carta, capítulo 4, a partir do versículo 11 ou versículo 13, ele diz que nós não devemos ser ignorantes como os demais. Ou seja, tem muita gente ignorando acerca do arrebatamento da igreja. E eu fico triste quando eu encontro isso, inclusive, para cristãos ignorantes. Cristãos que não imaginam, não compreendem o que vem por aí. Inclusive, eu estive domingo em Roda Velha participando de uma festividade de encerramento de ano lá das irmãs. Era o último culto do Departamento das Mulheres. Eu tive uma oportunidade, e nesta oportunidade eu comentei sobre a primeira carta aos Tessalonicenses 4:18, quando o texto diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Hoje, o consolo são palavras de autoajuda, o consolo são carros, o consolo é casa, é chave disso, é curso, etc. Mas isso aí é temporal, isso aí é o que fica por aqui mesmo. O consolo que a Bíblia orienta é aquele consolo de que você deve lembrar do arrebatamento. É aquele consolo que você deve lembrar das coisas futuras. Eu até parabenizo o Misael pela vontade de ouvir sobre esses assuntos. Você precisa estar ligado nas coisas futuras, porque ou haveremos de encontrar-nos com Cristo pela morte ou pelo arrebatamento, certo? E eu creio no arrebatamento da igreja. Eu sinceramente espero, sou falho como a maioria das pessoas, e eu busco a cada dia aprimorar, afinar essas minhas falhas, mudar, peço perdão, e eu quero arrebatamento da igreja. Então é o meio que tem, de nós consolarmos uns aos outros com essas palavras. Então Paulo vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses que haverá arrebatamento. Haverá arrebatamento. E Jesus já disse lá no Evangelho de João: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, será um momento em que a noiva, que é a igreja, vai se encontrar com o noivo, que é Cristo. Haverá esse encontro. E Paulo, no texto lá, ele é bem claro que haverá... ele vem com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O alarido trata-se do afã dos anjos, bradando, alegrando-se por ele estar voltando para fazer aquela obra, pois ele é o prometido, ele venceu, ele é o cordeiro que foi morto e reviveu, ele ascendeu aos céus, ele prometeu que voltaria. Os anjos disseram, por que capítulo 2, versículo 11 de Atos? Porque vocês estão olhando para os céus, esse Jesus que em cima foi recebido nos céus. Eu consigo imaginar, no tempo Kairos, ele já foi recebido, já houve festa, ele há de vir do mesmo jeito que o vistes ir. Então ele vai voltar. Aí Paulo diz que quando ele voltar, ele virá com alarido, os anjos virão bradando. Ele virá com alarido, ele virá com voz de arcanjo, ou seja, o arcanjo está ali do lado dele, que é o chefe dos anjos. Ele vai dar ordem ao arcanjo, e o arcanjo vai determinar que os anjos dos 4 cantos da terra reúnam os irmãos, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em outro momento nós falaremos sobre batalha espiritual, e eu vou comentar sobre essa questão dos anjos que estão espalhados. Inclusive tem uma live nossa aí que fala sobre a doutrina dos anjos, e eu explico um pouco sobre isso. Aí a voz do arcanjo autorizará, ordenará que os anjos nos reúnam. Aí vem a terceira parte, que é a trombeta de Deus. Aí quando a trombeta é tocada, o Senhor Jesus toca a trombeta, aí os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que vão ser arrebatados ouvirão. Só os que vão ser arrebatados. O restante do mundo vai estar normal. Aí os que morreram em Cristo ouvirão a voz, virão do paraíso. Isso aqui é muito interessante. Em outra ocasião a gente pode falar sobre isso aqui. Entrarão novamente nos seus corpos, ressuscitarão. E aí vem a segunda parte, que é o segundo toque da trombeta. E todos, que Paulo diz, Paulo inclusive começa explicando, não quero que você seja ignorante acerca dos que dormem, porque nós os que estivermos vivos não precederemos os que dormem. Antes, aí ele começa a explicar. Aí no segundo toque da trombeta, juntos, os que foram ressuscitados e os que estão vivos, seremos transformados e arrebatados pelos anjos para subirmos e encontrarmos o Senhor nos ares e estarmos para sempre com o Senhor. Isto é muito importante.
Aí nós começamos agora a segunda parte da pergunta feita pelo Misael. Já explicamos o período pré-tribulacionista, ou pré-tribulacional, vou usar assim a expressão para não confundir, com a filosofia pré-tribulacionista, ou teologia pré-tribulacionista, e agora começamos o período da tribulação. Esse período da tribulação, ele vem marcado pela abertura dos 7 selos, que está ali a partir do capítulo 4, a abertura dos 7 selos. Ele vem marcado posteriormente pelas 7 trombetas. Estou pegando minha colinha aqui, porque tem hora que teoricamente falha. Ele vem posterior com as 7 taças, né? Aí ele encerra esse período que agora nós estamos estudando, falando das 7 igrejas, agora estamos falando da grande tribulação. Ele vem marcado por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Se você estudar assim, fica fácil para você compreender. Os 7 selos, eles estão ligados a algo que aconteceu lá no livro de Daniel. Daniel orou, pediu alguma interpretação, Gabriel veio, trouxe para Daniel a interpretação, e quando Daniel começou a escrever, Daniel mesmo não compreendeu, porque Daniel anotou coisas que, se nos nossos dias não é fácil de compreender, e nos dias de Daniel. Daniel anotou e não compreendeu. Aí o anjo diz, Daniel, sela o livro, porque a interpretação não é para os teus dias. Aí Daniel selou o livro. Daniel encerrou ali e selou o livro. Não é o mesmo livro que será aberto. Deixa eu até explicar. Mas a questão de abrir os selos é como se o assunto que foi selado lá por Daniel vai ser desselado agora. E aí você pode ler o livro de Daniel e depois ler o livro de Apocalipse que você vai compreender. Eu acho que é o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, que ele tem um livro, Daniel e Apocalipse. E se não estou enganado, Severino Pedro da Silva, também de saudosa memória, tem outro livro semelhante, Daniel e Apocalipse. Por quê? Não tem como você estudar Apocalipse sem não estudar o livro de Daniel, ou vice-versa, que o livro de Daniel ele vai ter uma questão política, mas ele também vai ter uma questão escatológica. Vai ter política, história e escatologia. Então, os 7 selos, eles abrem, revelam, é como se tivesse alguma coisa que estava encoberta. Então, a primeira parte da tribulação em si é a abertura dos 7 selos. Aí você vai ter o primeiro selo, que vai ter o cavaleiro. Deixa eu pegar aqui a minha cola, porque o óculos não está com a lente tão boa. Na verdade, eu estou com problema de veieira, ou DNA, data de nascimento avançada. Aí a vista começa a falhar e tem hora que dá vontade de ter uma condição da gente aumentar assim, o óculos para ver as coisas direito. O primeiro selo ele traz um cavaleiro branco. Esse cavaleiro branco ele referencia o anticristo, vai ser o aparecimento do anticristo. Inclusive ontem, um dos jovens da igreja me perguntou se algo que ele recebeu no Facebook, aliás, no WhatsApp, já seria uma referência ao anticristo. Aí eu respondi para ele que não. Poderia até ser referente ao espírito do anticristo, que já está no mundo desde que Cristo ascendeu aos céus. Mas o anticristo não, porque o anticristo, volto a dizer, só aparecerá depois que a igreja for arrebatada. Por quê? Porque o texto está no capítulo 4. Então, se a igreja não for arrebatada, o anticristo não apareceu. Ponto. Não é o anticristo. É algo que envolvia o Macron, envolvia o judeu, envolvia o muçulmano, envolvia a igreja católica, a liderança da igreja católica. Então, a igreja foi arrebatada? Não. Então, minha sobrinha Érica, Deus te abençoe, meu bem. Você nem pediu a benção aí, mas já estou te abençoando em nome de Jesus. Prazer te ver aqui comigo, tá bom? Um abraço ao teu esposo e dá um cheiro nos meninos aí por mim. Minha sobrinha está nos assistindo lá do Pernambuco, ó, minha querida. Uma das minhas paixões é a minha sobrinha Érica. Tinha uma atriz aí que eu comparava a ela. Eu não vou dizer quem é a atriz não, viu Érica? Você sabe muito bem. Então, o primeiro cavalo branco ali, o primeiro selo que revela o cavalo branco é a aparição do anticristo. Aí depois a gente comenta sobre o anticristo, não é o foco também, eu só vou esclarecer para facilitar para Misael. O segundo é porque tem toda uma questão política, tem a questão do selo, tem da marca do anticristo e o sinal, mas isso aí é outro momento. Senão a gente enche demais aqui e não alcança o objetivo. O segundo selo nós estamos tratando da grande tribulação, tratamos já da pré-tribulação, da grande tribulação, e a grande tribulação eu dividi em 3 partes, que é os selos, as trombetas e as taças. Estamos explicando os selos, que são 7 selos. O segundo onde é que está o selo aqui, gente? Aqui. O segundo é o cavaleiro vermelho, que representa a guerra.
haverá sim uma guerra fria que existe hoje. Tem míssil na Coreia que chega nos Estados Unidos, mas o míssil de lá também pode chegar no Brasil, tal. Quando a igreja for arrebatada, que o anticristo entrar em cena, que botar a culpa nos OVNIs, etc, haverá guerra. Haverá guerra. Infelizmente vai haver guerra. Muitas pessoas haverão de morrer. O terceiro selo, que é o cavalo preto, ele representa a fome. A guerra vai trazer fome por causa da escassez de alimento, por causa da... Em guerra ninguém planta, em guerra não tem as grandes indústrias funcionando, é guerra. Então haverá fome. E o quarto selo ali que traz o cavalo amarelo é a morte. Então é uma reação em cadeia. Um líder político, a guerra, a fome e a morte. E isso alcançando o mundo inteiro. Não pense alguém que alguém vai ficar fora, é alcançando o mundo inteiro. Mas ainda não trata das catástrofes da grande tribulação. Eu depois falarei sobre essas catástrofes porque tem muito assunto aqui, não dá para comentar agora. Mas em alguns estudos que eu já fiz, eu já cheguei a comentar que de 100% das pessoas que restarem vivas pós-arrebatamento da igreja, preste bastante atenção, pós-arrebatamento da igreja, 100% das pessoas que restarem vivas, no final da grande tribulação, somente 3%, de 100%, 3% é que vai restar viva. Eu fui fazendo um cálculo aleatório e morre tanto, um terço, morre tanto, um terço, morre tanto, um terço, e eu fui reduzindo. Peguei um número fictício de população, e quando encerrou a grande tribulação, eu peguei aquelas pessoas que restaram. Opa, meu café está esfriando aqui. Eu peguei aquelas pessoas que restaram, e quando eu tirei o percentual, só deu 3%. Então imagine você como será a grande tribulação. Então haverão muitas catástrofes, mas aqui ainda não são essas catástrofes. Aqui ainda não trata dessas catástrofes, né? Aí a quinta trombeta, ela vai falar das almas que estão no altar. Ali é como os compreendidos teologicamente, é como se eu abrisse um parêntese para explicar sobre as almas que estão debaixo do altar de Cristo. E aqui já rebate algumas ideias de que a pessoa depois que morre não tem consciência. Eu trabalhava numa loja de material de construção aqui da cidade, que não existe mais, a Samon, e determinado de um amigo de uma religião aí, ele me trouxe uma ideia, olha, o pessoal dizendo que depois que morre tem consciência. Eu digo, aí não tem não? Ele, não. Aí eu li esse texto aqui, eu digo, não, leia. Aí ele falou, não, leia em voz alta, leia o texto em voz alta, está aqui em Apocalipse, leia. Aí quando ele leu em voz alta, e as almas clamavam. E aí, Daniel, já fiz referência a você hoje aqui, viu, Daniel? Você está perdendo a live aí, ó. Depois assista desde o início que eu já fiz referência a você. Aí ele leu. E lá no Apocalipse, as almas estão clamando. Aí eu disse, elas estão o quê? Qual é a ação delas? Qual é o verbo aí? Clamar. E quem está clamando, que é um gerúndio, está o quê? Vivo ou morto? Ele parou assim, eu disse, pode falar, rapaz, está vivo. Tem consciência. Então, esta parte do Apocalipse, a melhor compreensão é como se fosse um parêntese para explicar. Deus não deixa nada encoberto, então ele está revelando para nós que estão vivas, né? As almas estão vivas. Aí vem agora o sexto selo. Deixa eu ver onde é que está o selo aqui. O sexto selo, ele fala de mudanças físicas. Eu uma vez, explicando Apocalipse aqui no bairro Santa Cruz, na congregação de Santa Cruz, eu falei, pode ser que o rio que passa ali embaixo, o rio de Pedras, ele, nesse período aqui, ele muda de lugar, porque haverá um terremoto que vai abalar a terra inteira. Então, o local onde é plano poderá ter vale, local onde montanha poderá ser plano, o rio que corre numa direção pode ser que passe a correr em outra, porque haverá mudanças físicas na terra. Na realidade, durante toda a grande tribulação, a Terra vai passar por inúmeras transformações. A cidade que nós temos, organizada como está hoje, elas não estarão dessa forma. Inclusive, os asfaltos vão romper. Parece até aqueles filmes dos zumbis que falam por aí, que tem uma parte do Apocalipse que vai mostrar isso também, quando a morte será presa. Mas aquela questão dos zumbis, que os carros ficaram parados no meio da rua, não andam porque não tem combustível. Imagine você... que me assiste nesse momento, as doenças que virão, as pandemias, aí sim, verdadeiras pandemias, que essa que tem aí, ela está alcançando o mundo inteiro, mas nós estamos com tempo, onde já surgiram várias vacinas, tal, as pessoas já começam a se organizar, mas haverá um período em que
surgirão muitas doenças, muitos vírus, muita coisa e não vai dar tempo a alcançar remédio para todos, cura para todos. Isso é a grande tribulação. O avião não vai conseguir ir de cidade a cidade porque até as próprias pistas de pouso estarão estragadas. Talvez de helicóptero, mas de carro mesmo as pessoas não vão de lugar a lugar. É complicado. Então tem um grupo religioso aí até que eles preparam os jovens, né? Para serem escoteiros e tal. E eu costumo dizer, olha, está preparando os jovens para a grande tribulação. Enquanto a gente tenta preparar para o arrebatamento e a ida para os céus, alguém está preparando para que eles vivam a grande tribulação. Então, haverá mudanças físicas na Terra. E o último selo, o sétimo selo, é o selo que abre o segundo período, que é o período das trombetas. Tem um silêncio no céu e houve silêncio no céu por tanto tempo, etc. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Então, na grande tribulação, passada a parte das trombetas, você vem dos selos, você vem agora a parte das trombetas. E estas trombetas, que também são 7, elas vão trazer catástrofes ao mundo. E a maioria dessas trombetas, eu não vou comentar sobre elas agora, cada uma delas traz 1/3 de mortandade para a terra. Aí vem mortandade sobre o mar, mortandade sobre as plantações, sobre os animais, etc. Mortandade sobre os homens, 1/3. Vai morrer 1/3. Haverá momento em que o sol deixa de brilhar 1/3. Ou seja, o planeta Terra quase que congela. Se você observar a Terra toda baixando 1/3 ali da temperatura, você vai ver que muitas pessoas vão morrer de frio. Nós temos aqui as partes baixas do Brasil, partindo mais para o sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses locais são muito frios. São Paulo mesmo é um local muito frio. Mas isso não vai ser, nesse período das trombetas, não vai ser privilégio só deles. Esse privilégio vai ser também privilégio não, esse acontecimento vai ser também do resto do Brasil, vai ser do mundo. Não haverá um local onde alguém corra e vá se refugiar e se livrar deles. Aí quando vem a última trombeta ela abre justamente as 7 taças. Se você achou que até agora houve coisa ruim na abertura dos selos, no tocar das trombetas, você não sabe que é coisa ruim. Porque a taça é o derramamento da ira de Deus. Agora é que a coisa vai ficar ruim. São 7 taças, onde a ira de Deus vai ser derramada. E o sol, que perdeu 1/3 do seu brilho, ele agora aumentará do normal 1/3. Os homens serão queimados à luz solar. Observe que nós já temos orientações de não tomar banho, não pegar o sol, não tomar banho de praia ali das 10 até as 2 da tarde. Por causa dos ultravioletas. E eu digo para você, homens serão queimados aí fora só por ter contato com o sol. E muito mais coisa. Nós temos que toda a fonte da água doce será transformada em sangue. Eu vi o que aconteceu em Minas Gerais, as barragens que estouraram lá, e a contaminação daquela água e assim por diante. Imagine o que vai acontecer. As fontes da água salgada também. Todos, eu disse todos, 100%, toda a vida marinha vai morrer. Só basta você ler ali no Apocalipse e você vai encontrar cada uma dessas partes no derramar das taças. E aí encerra o período da tribulação, que são 7 anos. Agora eu vou voltar mais uma vez nesse período e vou explicar da forma que geralmente a gente costuma ouvir, né? Esse período de 7 anos da grande tribulação está dividido em 2 partes. 3 anos e meio e 3 anos e meio. A primeira parte dos 3 anos e meio é tratada de uma falsa paz. A primeira metade é uma falsa paz. Que falsa paz é essa? É uma falsa paz política. Eu já falei para vocês que vai haver guerra. Então vai haver morte, vai haver... quem é que vai ter paz passando por dificuldade? Então é uma falsa paz política. E nessa paz política, aí agora eu já entro na área do que você comentou, viu, Daniel? Se ainda estiver por aí, dê um okzinho só para eu saber que você está por aí. O anticristo ele vai fazer o que ninguém conseguiu. Ele vai pegar os países inimigos de Israel e vai uni-los a Israel. Israel vai fazer uma aliança com esses países. Uma aliança que vai durar 3 anos e meio, aproximadamente.
E neste período, o anticristo ele vai se formar, se fortalecer politicamente, mas acontece que ainda tem uma paz, a coisa ainda está em banho-maria, ainda está indo mais ou menos bem, apesar de tudo que já vem acontecendo a abertura dos 7 selos, todas as desgraças, já tem as trombetas acontecendo, mas é tudo em um terço. Aí, quando chega na metade da grande tribulação, este anticristo, ele passa a requerer dos judeus adoração exclusiva. Os judeus, eles terão ali, o anticristo vai ter junto aos judeus um forte auxílio, que é o falso profeta, que é a besta que sai da terra. Em Apocalipse, tipologia, pastor Robson pediu para falar sobre tipologia, então o tipo terra refere-se a Israel, o tipo água refere-se ao restante das nações do mundo, porque biblicamente falando, tudo parte de Israel. Você pode viver em qualquer país, você vai ter que ter Israel como centro, você vai ter que olhar para Israel, que o próprio Jesus disse, fique de olho na figueira, então não adianta, é Israel e o resto do mundo, ponto final. E o anticristo, que é a besta que sai do mar, tem como auxílio o falso profeta, a besta que sai da terra. E esta besta que sai da terra, ela vai conseguir fazer esta união do anticristo, das nações, etc. E quando chegar no meio dessa semana de Daniel, que é a última semana, no meio de Antônio Vicente, meu amigão, aquele abraço, viu? Quando chegar nos 3 anos e meio, bom dia, Antônio. Quando chega nos 3 anos e meio, então o anticristo, segundo a Bíblia Sagrada, requer adoração exclusiva, como se fosse Deus. É nesta hora que os judeus não vão aceitar. Aí eles rompem com o anticristo e passados 3 anos e meio, agora começa uma fase de a grande tribulação. É um período de 7 anos de tribulação, mas os 3 últimos anos e meio é que são realmente da grande tribulação. Então, enquanto do céu, enquanto da parte de Deus são derramadas as taças da sua ira, essa ira não é contra os que ainda se declaram de Deus, aqueles que não querem o selo do anticristo. Essa ira é contra aqueles que pegaram o selo do anticristo, se declararam a ele, mas você há de convir que se Deus derrubar um prédio por causa de pessoas que não prestam, as pessoas que prestam vão sofrer, haverão consequências. E a mesma coisa vai acontecer nesse período da grande tribulação. Deus vai mandar a sua ira contra aqueles que receberam o sinal da besta, mas vai repercutir em muitos que não receberam o sinal. E aqui eu quero responder uma pergunta do meu amigo Dr. Eric, colega de trabalho. Dr. Eric disse qual é a base que nós temos para aceitar, para justificar, fundamentar que haverá salvação na grande tribulação. Eu mesmo sou de uma época em que salvação era só até arrebatamento da igreja e depois disso mais nada. E mudou? Não mudou. É que a leitura da Bíblia Sagrada e a interpretação era um pouco limitada. Nós temos em Apocalipse, me parece que no capítulo 4, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, se não estou enganado, que o ancião está com João e diz, João, quem são esses que vêm tantos como a areia da praia, com vestiduras brancas? Aí João diz, não sei. Aí o mesmo ancião responde, estes são os que vêm da grande tribulação. Estes não aceitaram o sinal da besta, estes não se dobraram, etc. Eles morreram na grande tribulação. Eles viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Ou seja, haverá sim salvação dentro da grande tribulação. Porque alguns não aceitarão a besta. Observa, arrebatamento é para quem está pronto para subir. E a questão de estar pronto ou não, ela é algo temporal. Eu posso estar pronto agora e não estar pronto daqui a pouco. Eu posso não guardar as entradas, as janelas da minha alma, que são os olhos e os ouvidos, e daqui a pouco perder esta prontidão. Mas não quer dizer que eu deixei de ser cristão, não quer dizer que eu perdi o direito a uma salvação. Não é bom aguardar a grande tribulação, porque na grande tribulação, pelo que nós entendemos, a salvação será por morte. Ninguém espere ser diferente, não. Mas sim, haverá salvação. Então, responderam ao doutor Eric, está aí a resposta. Aí, nessa segunda fase agora, politicamente falando, da grande tribulação, nos 3 anos e meio que faltam, o anticristo ele vai querer, exigir que as pessoas o adorem e agora vai criar sistemas políticos onde alguém só pode comprar, vender se tiver o sinal da besta na mão, na testa. E isso aí é interessante, que é uma questão de vontade.
Porque alguém poderia ser pego aí na força e botar na mão, botar na testa. Não, não é isso. Tem que haver a vontade. Tem gente preocupada, o chip e tal, gente, a igreja foi arrebatada. Não, então não tem essa preocupação. Agora, se a igreja for arrebatada, se preocupe, certo? Será que é 666 e tal? Isso aí é uma discussão que a Bíblia vai dizer que é o número de um homem. Eu tenho uma teoria, não sei se a minha teoria se sustenta. Como haverá muita morte, terá que refazer um recenseamento, e esse recenseamento vai começar diretamente dos políticos, os cabeças que estão lá. 001 é Flantal, e 666 fica o Beltrano. Se você observar, teu RG tem um número. Aquele número de RG é da população que vai sendo registrada. Então, esse pode ser o número de um homem, pode ser o RG de um homem, pode ser o número político dele. Ele se candidatou a um cargo e tem lá o número 666 ficou dele. Não sei. Essa teoria que eu tenho na mente é algo muito mais palpável, que calcula, pois é o número de um homem, ponto final. Existem muitas teorias, mas eu prefiro ir pelo mais simples. E nesse momento agora, muitos serão mortos, muitos serão fuzilados. Os filmes que estão por aí parece que querem contar isso nas entrelinhas e as pessoas não observam. E aí chega o grande momento de uma batalha chamada Batalha do Armagedon. Quando Israel subsiste, você vai ver aí Romanos 9, 27, que muita gente pensa que por ser judeu já é salvo. Ó, a resposta não é salvo não. Agora, como Deus tem um compromisso com Abraão, o remanescente que está lá, em Romanos 9, 27, diz bem assim, Isaías já dizia acerca disso, que só o remanescente é que será salvo, mesmo que eles sejam como a areia do mar e como as estrelas do céu, só o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. Aí este remanescente ficará na cidade de Jerusalém, dentro dos seus muros, e as nações do mundo inteiro virão juntas com o anticristo guerrear contra este remanescente. Tem uma questão do rio Eufrates que vai secar e o povo vai passar, e está vindo, nesse sentido, vem o pessoal de lá do extremo oriente, aí vem Japão, Coreia, vem todo esse povo ali contra Israel. E na hora que esses exércitos estiverem reunidos no Vale do Megido, Vale do Armagedon, os judeus agora vão reconhecer que eles não são nada, vão clamar a Deus, e Jesus então agora vem com a sua igreja. A igreja foi arrebatada, a igreja agora vem com ele. Na verdade não é mais igreja, agora é esposa, estará para sempre com o Senhor. É nesse momento em que Jesus então, com a palavra da sua boca, ele ordena, o arcanjo prende Satanás, isso é importante. E Jesus, com a palavra da sua boca, destrói todos e vence a batalha do Armagedon, dando vitória a Israel. Encerramos aqui a segunda fase. Falamos da pré-história, viu, Israel? Falamos agora da pré-tribulação, falamos da tribulação, e agora vem o pós-tribulação. O pós-tribulação é o milênio, é o reino milenal, é a sétima dispensação. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, que é que nós estamos, e milenial. Aí se você abrir a sua Bíblia no final do livro de Daniel, você vai encontrar que haverá um período me parece que 45 dias, entre o término da grande tribulação e o estabelecimento do milênio. Nós estamos no ano político e vocês sabem que existe um período de transição de governo, onde existem as equipes de transição, etc. E Cristo virá para fazer o seu governo na terra. Israel tem essa promessa de Deus, o governo na terra. É o reino do Messias. Então Satanás vai ser preso e no final da grande tribulação, e 45 dias depois o milênio estará estabelecido. Estabelecido o milênio, que é um período de paz plena de 1000 anos, haverá o julgamento das nações, onde aquelas nações que estiveram contra Cristo vão ser tidas como os bodes, serão lançados imediatamente no lago de fogo e enxofre. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E as ovelhas, eles serão as nações que estiveram a favor de Israel, as que não entraram na batalha junto com o anticristo, serão chamadas de... Oi, Rejane Carvalho, tudo bem? Deus te abençoe. Serão chamadas de ovelhas e convidadas a adentrar o milênio. E aí agora nós teremos um reino de 1000 anos de paz, de alegria, onde o menino vai brincar com o basilisco, a cobra, o boi vai pastar junto com o urso. Aquele que morrer de 100 anos vai ser jovem, porque é para a pessoa viver durante muito tempo. Haverá muita produção, a terra se tornará fértil e assim por diante. Esta é a terceira fase, que é a fase, viu, Misael, respondendo sua pergunta, pós-tribulação, que é o estabelecimento do milênio.
E no milênio é um negócio interessante. Você vai ter pessoas que morrerão e pessoas que não morrerão mais. Você vai ter no milênio os anjos, que já existem hoje, desculpa. Você vai ter os anjos, você vai ter a igreja que agora é noiva, que estará para sempre com Cristo, e nesse período seremos reis e sacerdotes. Você vai ter os santos do Antigo Testamento que ressuscitarão agora. Santo do Antigo Testamento não é arrebatado porque não faz parte da igreja. Eles herdarão a terra. Então eles estarão vivos agora e não morrem mais. A igreja também não morre mais, os anjos nunca morreram nem vão morrer. Aí você vai ter os que vieram da grande tribulação, que viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Você vai ter a Israel. Você vai ter Israel, que sim, estes são pessoas de carne e osso, estão na terra, vão reproduzir tudo normal e vão morrer, lógico. E por último você tem as nações, que são as ovelhas que foram convidadas a participar do reino de Cristo durante o milênio. Certo pastor, ouvindo esse assunto, disse: como é que é esse negócio? Vai ter gente que morreu e vai estar vivo? Isso não é bíblico não. É bíblico, só basta ler Apocalipse que vai perceber que é bíblico. E no final desse período, Misael, haverá uma outra guerra, é a chamada de Gog e Magog. Lembra que Satanás foi preso 45 dias antes do estabelecimento do milênio? Existe uma brechinha ali. Então a prisão dele é só 1000 anos. Ele vai ser solto também 45 dias antes do final do milênio. E ele vai conseguir convencer muitos que estão dentro do milênio, que desfrutam de tudo. Ele vai conseguir convencê-los de que Deus é ruim, que Cristo é ruim, e vai fazer uma revolta contra Deus. Aí vão soltar todos os demônios, todos os anjos que estavam presos, os anjos caídos que estavam presos, que não guardaram o seu principado. E é a chamada batalha de Gog e Magog, que nós não vamos entrar em detalhe agora, porque não que eu não saiba, é porque o tempo é curto e aí eu perco o foco do que você me perguntou. E aí então encerra o milênio. É interessante você saber que cada dispensação ela começa com uma oportunidade, aí vem uma desobediência e vem um juízo. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça. A graça, a oportunidade foi Cristo. A desobediência e não aceitar Jesus. O juízo é a grande tribulação. Aí vem o milênio. A oportunidade de participar com Deus. Rejeitar a Deus no final do milênio e o juízo final, que é a consequência de tudo isso, e a destruição de todos aqueles que estiverem contra Deus na batalha de Gog e Magog. Posterior a isso, é Apocalipse 20, quando começa o juízo final. Aí observem, capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, viu, pastor Sérgio, já dando aquela explicação dentro do que eu lhe falei, que eu vou falar depois sobre o Apocalipse, você tem as coisas que são, 1, 2 e 3. Capítulo 4 e 5, você tem os selos, já é as coisas que breve hão de acontecer. Mas observe você que a partir do capítulo 3, a igreja não está mais presente. Capítulo 1, 2 e 3, você vê pelo menos 7 igrejas. Mas capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e 18 você não tem igreja presente. Do 4 ao 18, a igreja não está presente. Isso quer dizer, a igreja foi arrebatada, ela não tem como estar presente. Aí no 19, quando agora tem-se o milênio, aí você vê a atuação da igreja. Porque a igreja volta com Cristo e passa a viver e reinar com Ele eternamente. A igreja é a única moradora do novo céu e da nova terra, viu? Não, a igreja é a única moradora da Jerusalém Celeste, certo? A igreja, depois que ela passar pelo tribunal de Cristo, que passar pelas bodas do Cordeiro, ela vai ser a moradora da Nova Jerusalém, aquela cidade quadrada que a Bíblia fala, que durante o milênio ela desce e fica sob a Jerusalém terrestre, dizendo alguns que as dimensões dela são as mesmas dimensões da Lua, sendo que a Lua é redonda e a igreja vai ser, e a Nova Jerusalém será quadrada. E é ali que a igreja vai morar, onde céu e terra hão de ser a mesma grei. Misael, está aí o que você pediu. Pré-tribulação, são as 7 igrejas da Ásia. Tribulação explicado nos 2 períodos e nos selos, nas trombetas e nas taças. Pós-tribulação, inclusive a tribulação também com a batalha do Armagedon. Pós-tribulação, o estabelecimento do milênio, o julgamento das nações, a prosperidade que haverá, o encerramento com a batalha de Gog e Magog. E está dada a sua resposta, espero ter contribuído.
Deus abençoe. E se você gostou, compartilhe. Dê aquele likezinho aí que estará daqui a pouco no YouTube. Mande para os seus amigos e estamos à disposição. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.